Boa noite. Nós hoje trouxemos como tema falar sobre a reencarnação. E falar sobre reencarnação significa falar um pouco da história de vida de cada um de nós, né? Anteontem eu estava num centro falando sobre esse mesmo tema. E aí de repente bateu uma melancolia, sabe, um sentimento assim, não uma tristeza, mas assim um misto de saudade e até uma certa solenidade, que eu fiquei parado, olhando o público, né, assim, para as pessoas, e de repente me veio isso na cabeça. Eu estava olhando, não é para pessoas como se fosse um quadro, né? A gente olha para as pessoas hoje em dia como se fossem parte da paisagem, né? Mas procurem pensar, cada um de vocês é uma história. Não é uma história que começou há 30, 40, 50, 60, 70, ou como Vladimir há 90 anos atrás. Né? E a vantagem é que nem aparece no YouTube ele. Né? Então, veja só. Na minha época não existia isso. Não existia isso, né? Então, veja só. Na realidade, nós estamos falando de uma história multimilenar. A história de cada um de nós. É comum que todos nós, sem exceção alguma, de vez em quando sinta aquele sentimento de melancolia, uma saudade indescritível que a gente não sabe do que nem de quem, mas que a gente sente. Alguém já disse que essa saudade é a saudade de mim mesmo, né? E cada um sente saudade de si mesmo. Mas que saudade é essa? A saudade relacionada a tantas histórias que nós já vivemos. Enquanto espíritas ou espiritualistas, nós acreditamos que estivemos aqui já N vezes, milhares de vezes. Em cada uma dessas vezes, nós fomos inseridos num contexto familiar, social, ou seja, nós tivemos uma mãe, um pai, tivemos talvez filhos, tivemos um companheiro, uma companheira, mas muitos de nós, todos nós sem exceção, ao longo da sua história, teve que sobreviver. Hoje a gente se sente até inseguro com relação ao futuro. Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou me aposentar? Mas isso é coisa recente. As nossas preocupações alguns séculos atrás era: será que eu vou conseguir trazer comida para alimentar meus filhos? E eu ficava semanas fora de casa caçando, e às vezes eu não voltava e eles morreriam de fome. Não existia assistência social, não existia a solidariedade como hoje nós vemos, né? Então, a gente veio dessas histórias. Essa é a nossa história. Por isso que eu digo que nós temos que ter uma reverência muito grande a nós mesmos. Não é aquele orgulho hediondo que nos faz sentir melhor que o outro. Não. É o orgulho de sentir-se melhor que si mesmo. O orgulho de ter superado toda uma estrada de erros, de crimes bárbaros que nós já cometemos em nome de tantos deuses, ou até em nome de uma bandeira, de um país. Quantas guerras nós já nos metemos, quantas pessoas já matamos e quantas vezes fomos mortos, justamente porque buscávamos simplesmente superar as dificuldades. E nós sempre estamos diante de dificuldades. E aí vem a pergunta do tema da noite. Reencarnação, oportunidade ou punição? Será punição? Será oportunidade? A gente ouve muito pessoal falar às vezes assim, oportunidade. Mas será que a gente acredita nisso? Ou a gente vive como se estivesse sendo punido? Eu estou aqui para pagar. Eu estou aqui porque uma coisa que eu já ouvi é assim, né? Uma vez no centro, eu ouvi assim uma pessoa falando assim: mas por que eu tenho que sofrer tanto se foi o meu espírito que errou? Né? A gente ouve muito isso, né? Não é um pouco não. Ué, o que eu tenho a ver com vidas passadas? Não fui eu, foi o meu espírito, né?
O Davidson uma vez falou para mim isso, né? Chegou para o sujeito e falou, na outra vida você morreu, teu corpo foi para o buraco, o espírito foi para o plano espiritual, e você ficou aonde? Né? Mas enfim, na realidade, a resposta, se é punição ou se é oportunidade, vai depender da ideia que nós temos a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, a respeito da vida, do sentido da vida, né? E até mesmo a respeito de Deus. Talvez esse seja o conceito que talvez tenha nos levado a uma ideia de punição, essa ideia meia distorcida do que seria Deus. Será que a nossa relação com Deus é uma relação tranquila? É uma relação amorosa? Né? Muito da maneira como a gente vê Deus tem a ver com o paradigma que a gente adota nas nossas vidas. O que é um paradigma? Um paradigma seria um conjunto de regras e de valores adotados de comum acordo por um grupo. Nós aqui estamos reunidos sob um paradigma, o paradigma espírita, ou seja, um conjunto de ideias que norteiam a nossa maneira de viver, ou pelo menos que deveria nortear, né? Mas esses paradigmas, eles podem ser os mais diversos. Para a gente focar em dois, que talvez explique mais ou menos a nossa maneira de ser e de viver, nós podemos falar de dois paradigmas que aparentemente são antagônicos, o paradigma espiritualista e o materialista. Como é que surgiram? A gente vai ter que se remeter à filosofia, né? A filosofia, ela surge enquanto uma maneira de pensar a vida lá na Grécia Antiga, no século 6 a.C., né? 600 anos antes de Cristo. E esse paradigma que a gente tanto fala, surge lá a ideia nessa época de uma tentativa de entendimento da vida e, portanto, de como é que os deuses, porque eles acreditavam nos deuses, né? Como é que os deuses administravam a nossa maneira de ser, de viver, né? A nossa vida, e o mundo, o universo. E a maioria, por buscarem essa explicação de como os deuses viviam, ou sentiam, ou se relacionavam conosco, eram, então, necessariamente, tinham uma ideia espiritualista, né? Eles tinham um fundo espiritualista. Lá pelo ano 430, mais ou menos, surge um filósofo chamado Demócrito de Aldebara, que é conhecido como o pai do átomo, porque foi ele que criou a ideia do átomo, de que tudo que existia no universo era matéria, e que a matéria era composta de pequenas estruturas chamadas átomos. Daí que vem a ideia do átomo, né? Do mundo material, ou a ideia materialista da vida. Tudo se explica pela matéria. Na mesma época, surge também um homem chamado Sócrates, que de tão importante foi para a cultura ocidental, que o mundo da filosofia é dividido entre os socráticos e os pré-socráticos, gente antes de Sócrates, né? Então a gente tem antes de Sócrates e depois de Sócrates no pensamento filosófico. E Sócrates, né, ele propõe uma ideia mais ampla, né, não antagônica à ideia materialista, mas que vai além. Ele diz, ok, a matéria existe, mas existe algo além da matéria, algo que sobrevive à matéria, algo de onde a matéria emana, o espírito, ou a alma, ou o mundo ideal. E aí surge a ideia realmente aí mais centrada, mais bem formulada, de ideia espiritualista ou paradigma espiritualista. E dali, a partir dali, começam a haver estruturas mais bem elaboradas a respeito de Deus e da nossa relação com esse Deus. Só que tudo não foi flores, né? Tinha que ter alguém para atrapalhar a história. E geralmente são os intermediários, né? Aqueles que se metem a explicar como é que Deus vive, como Deus é e o que Deus quer. São esses intermediários que colocaram uma ideia de Deus que parece permear a nossa maneira de ver o mundo. Eu perguntava agora há pouco, qual é a nossa relação com Deus? Deus é Pai? Ou Deus é o Senhor?
né? Existe uma grande diferença. Se eu encaro Deus como Pai e Deus como um Senhor, um Criador distante, né? Então, olha só, será que nós conseguimos ter uma relação natural com Deus, do tipo assim, puxa, eu vou falar com Deus, né? Eu vou falar com Deus, vou me abrir com Ele, bater um papo com Deus, ou a gente manda um memorando para Deus. Prezado Senhor Deus, gostaria de conversar com o Senhor hoje à noite, entre 8 e 9 horas, se o Senhor puder me atender. Né? Aí manda um estafeta levar para ele e aguarda a resposta. Né? Ou então vai num intermediário. Dá para você rezar por mim? Eu já escutei essa. Olha, faz uma prece por mim, porque você deve ser melhor ouvido. Mal sabe como é que eu estou mal lá com Deus. Né? Mas enfim, na realidade, essa ideia de um Deus tirânico ou distante vem lá de Moisés, o Deus dos exércitos, o Deus encolerizado, aquele Deus que falava olho por olho, dente por dente, né? Hã? Isso. Então, olha o que acontece. É esse Deus que nós temos ou é aquele Deus de Jesus? Como é que Jesus chamava Deus? De quê? Não. 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 Essa eu também aprendi, por isso que eu estou aqui de Deus era chamado por Jesus de Abba. Abba. Aramaico. Jesus não falava português, nem inglês. Nem MSN, né? Aquele TKS, né? Não. Gente, Abba, com 2 Bs, que nem o conjunto que fez sucesso na década de 70, né? Então, ó, Abba. Abba em aramaico significa o quê? Hã? Papai. Papai. Jesus chamava Deus de Abba, que é como as crianças se referem ao Pai. Papai. Imagina Jesus naquela cena, né, do Evangelho, quando ele pede afastai de mim esse cálice, ele fala assim, papai, se puder, afaste de mim esse cálice. Papai, por que você me abandonou? Papai que estás nos céus. Papai. É como nós chamamos os nossos pais anciãos, né? Porque aquele pai, ô pai, né? Parece, né? Papai é carregado de amor. E era esse amor que Jesus queria, né, transmitir quando chamava a Deus dessa maneira tão íntima, que não devia agradar muita gente que preferia o memorando, né? Pois bem, essa ideia de um Deus que pode ser chamado de papai, ele nos dá uma mensagem de amor que é justamente o contrário do medo. Muita gente fala assim, qual é o contrário do amor? É o ódio, é a raiva, é o egoísmo. E na realidade, a gente aprendeu, né, lendo e ouvindo muita coisa, que o contrário do amor é o medo. Por quê? Se vocês pegarem todas essas coisas como o ódio, a vingança, o egoísmo, o ciúme, vão ver que tudo isso é decorrente do medo. O ciumento, ele tem medo de ser trocado por outro. Por isso ele sente ciúmes. O agressivo, ele tem medo de apanhar, então ele agride antes, ou então em legítima defesa, como ele diz. Né? O egoísta tem medo de ficar sem, por isso ele guarda só para ele. O avaro tem medo de ficar sem nenhum, por isso ele guarda tudo. Ele não dá para ninguém. Então, o medo, ele estabelece um tipo de relação com Deus que tem a ver muito com a submissão. Quando a gente fala no medo, muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho medo de nada, eu não sinto medo. Espera aí, a nossa vida, ela é toda, infelizmente, a maioria de nós tem a sua vida pautada pelo medo. Quer ver? Pensem um pouco na vida de vocês, as nossas vidas. Eu também penso, né? Parece que não, mas eu penso. Imagine só, a gente primeiro tem medo. Medo de não conseguir passar no exame, medo de não conseguir emprego, medo de não conseguir se aposentar, medo de não conseguir um marido, uma esposa, né? Graças a Deus eu consegui um.
2 vezes, essa é a segunda. Olha só, então eu estou bem, bem na fita. Mas olha só, mas a gente sempre tem medo de não conseguir determinada coisa, um objetivo. Esse é o medo de todos nós. Ai, será que vai dar tempo de chegar à novela? Que medo, né? Não vai dar medo, vai dar medo, né? Então dá medo. Aí nós conseguimos o marido, o emprego, a faculdade. Aí a gente tem medo. Do quê? De perder o que a gente conseguiu. Medo de perder o marido, perder o emprego, perder a juventude, perder a beleza, perder a saúde. Perder. A gente tem medo de perder aquilo que a gente tinha medo de conseguir. Conseguimos, agora tem medo de perder. Aí é inevitável. Tudo na nossa vida é passageiro. A família é passageira, os filhos vão embora, né? Alguns não vão, ficam até um tempão com a gente, né? Mas o emprego vai embora um dia, ou a gente vai embora dele, ou eles nos mandam embora. A mocidade também vai embora, a beleza vai embora, a vida vai embora. Aí a gente vai perder. Aí a gente tem um outro medo, o medo de não conseguir de volta aquilo que perdeu, de não conseguir aquilo que possa justificar a esperança de continuar tendo. Então é medo, o tempo todo medo, medo, medo. E aí, como a gente vive com medo, sempre tem um oportunista querendo faturar em cima desse medo. E aí começa o discurso da submissão. Você precisa se submeter. O que é submissão? É você não se queixar, você não argumentar, você engolir tudo, você fazer aquilo que eu estou falando. Isso é submissão. Uma submissão onde eu abro mão de opiniões, eu abro mão da minha busca, acreditando simplesmente naquele chamado representante de Deus. E representante de Deus tem um monte. Pode ser o padre, o pastor, pode ser o médium, pode ser o palestrante, o autor de livro, pode ser até o psicólogo. É o cara que sabe a resposta e vai falar, se submeta a isso que eu estou te falando e você vai ser feliz. Porque eu conheço o cara, eu conheço Deus, eu conheço a palavra de Deus. E na realidade, ninguém ouviu a voz do cara, né? Porque a voz dele está aqui dentro de cada um de nós. Pois bem, quando eu acredito nesse discurso de submissão, aí eu vou ter que assumir os 2 apetrechos da submissão. Um deles é o determinismo. É assim porque Deus quer. Não é assim porque eu fiz, porque eu escolhi. Não, não, não. Deus quis assim. Ah, tá assim porque Deus quer. Deus quer, nós faz, né? Não é isso? Deus quer, nós faz. E tem aí, de reboque, o vitimismo. Só acontece comigo. Estava escrito, então não tem jeito. Se é determinado e eu sou uma vítima, eu não tenho que fazer nada, tenho que me fingir de morto, né? Quem sabe Deus passa batido e não me vê, né? Mas nenhuma dessas 2 situações vão conseguir persistir se faltar o combustível disso tudo, que é a culpa. Sem culpa não tem medo. Sem culpa não tem medo. Quem tem culpa tem medo. Por quê? Porque se eu sou culpado, eu mereço sofrer, eu mereço apanhar, eu mereço ser punido. Portanto, desde o carro que morreu, porque estava escrito, né? O cabelo que não ficou bom, né? O namorado que deixou, o patrão que mandou embora, até chegar na reencarnação. Tudo é punição, porque eu fiz alguma coisa errada e agora eu estou pagando, né? É aquela questão, né, aquela ideia de que a vida é crediário e a gente paga em suaves prestações ou suaves encarnações, né? Pois bem, essa ideia desse vitimismo, dessa culpa, ela vai justamente contra aquela ideia de que nós sejamos criaturas. O que é uma criatura? Não é um criado, que é outra coisa. Criatura é um ser que é filho de Deus. Portanto, eu sou herdeiro. Se eu sou filho de um pedreiro, eu, no máximo, na pior das opções, eu vou ser ajudante de pedreiro, né? Se eu sou filho de um padeiro, eu tenho toda a chance de ser ajudante de um padeiro, certo?
se eu sou filho de Deus, Criador, eu tenho naturalmente a vocação para ser co-criador. Ou seja, um ajudante de Deus na criação. Porque a obra não acaba. E Ele nos colocou nesse mundo para quê? Para sermos diversão para Ele? Não, para darmos prosseguimento àquilo que Ele começou, como co-criadores. Aí surge uma ideia de liberdade, porque para você criar você tem que ser livre. E, portanto, de livre-arbítrio, onde cada um escolhe como viver no mundo. E assume, naturalmente, os resultados das suas escolhas. Se não tivermos essa ideia, aí o mundo vira injustiça. Aí tudo é injustiça. Porque eu não consigo entender. Por que acontece isso aqui? Por que acontece aquilo lá? Por que aconteceu ontem aquele assassinato? Por que houve esse roubo? Por que tem em Brasília? Não, isso é outra coisa. Né? Enfim, tudo isso pode nos levar a uma ideia de dança das cadeiras. Vocês já brincaram de dança das cadeiras? Como é que funciona a dança das cadeiras? Tem menos cadeira do que gente, né? E a cada rodada tem menos cadeira. E as pessoas vão saindo. E vai saindo. E vai saindo. Até que no final fica só uma pessoa sentada. E todo mundo vibra. É isso? Todo mundo que saiu bate palma? Feliz, contente porque aquele ganhou? Mas que raio de brincadeira besta é essa? Que as cadeiras vão acabando e eu vou ficar feliz? Não, eu fico chateado. Será que o mundo está se transformando cada vez mais numa dança das cadeiras, onde a gente acha natural que só um seja feliz? E geralmente ele e a mãe dele que está batendo palma para ele. Ai, meu filho, é demais, né? É demais, está sobrando, né? Então, olha só. Essa ideia de dança das cadeiras, onde todos perdem para que exista um vencedor, ela tem que ser mudada. Ou seja, essa ideia, ela está muito a reboque de uma outra ideia falsa, que o mundo é dos mais fortes, o mundo é dos espertos. E tem gente que tem a ousadia de falar que isso é a ideia do Charles Darwin. É a teoria da evolução, os mais fortes sobrevivem. Gente, se fosse isso, cadê os dinossauros? E não venha dizer que dinossauro foi quem acabou, foram os homens, porque nós nem estávamos pensando em encarnar nesse planeta quando eles desapareceram. Então vejam só, os dinossauros desapareceram por quê? Por que eles sumiram? Eles não eram fortes? Na realidade, o Darwin, ele não falava que eram os mais fortes que sobreviveriam. Ele dizia o seguinte: não é o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente, e sim o mais adaptável à mudança. Origem das espécies. Ou seja, o mais adaptável às mudanças. Adaptar-se a mudanças é regra básica de qualquer processo evolutivo. O que é evolução, senão a superação das dificuldades a partir da adaptação a essas dificuldades? A própria palavra adaptar vem do latim aptus, que significa adequado. Ou seja, aquele que é capaz de adequar-se, de ajustar-se. Adaptar-se, portanto, não é render-se, não é desistir, e nem cancelar a vontade ou o desejo de superar-se, mas conciliar os recursos que tem com as demandas que surgem e forçando-se cada vez mais na superação dessas dificuldades. Ou seja, nós reconhecemos as nossas limitações, olhamos para o desafio e buscamos superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e nos colocando diante dos nossos erros, assimilando eles como material necessário ao aprendizado para que eu possa aí sim transformá-los em experiência. Nós somos seres espirituais, pelo menos nós dizemos tudo isso toda hora, né? Então por que a gente tem tanta dificuldade
em assumir essa herança espiritual. Por que a gente tem dificuldade, por exemplo, de viver com autonomia as nossas próprias vidas, como já fizemos tantas e tantas encarnações, quando não tinha manual de instrução, quando não tinha o líder carismático lá na televisão, quando não tinham livros ensinando o que eu devo fazer ou não devo? O que nos impede de assumirmos a vida e o nosso próprio destino? Ou mais ainda, de perdermos a oportunidade de viver? Eu arriscaria dizer que basicamente as nossas crenças. E por crenças eu não estou dizendo aqui limitando as nossas crenças religiosas, tá? Mas crenças que na realidade elas são decorrentes dos nossos padrões de comportamento, que se transformam em hábitos a partir da repetição. Vocês sabem o que é um hábito? Um hábito é simplesmente uma estratégia que nós adotamos em determinada situação e que, de repente, deu certo, ou melhor, ela correspondeu à expectativa. Por exemplo, eu faço alguma coisa que eu acho que vai dar tal resultado. Se der o resultado, então é isso mesmo. E repito, e repito. Isso não significa que eu esteja fazendo algo que me faça feliz. Veja só, o hábito é uma situação que eu repito porque ela corresponde à expectativa. Por exemplo, se eu espero da vida que eu seja castigado, e se eu for castigado, não deu resultado, não deu aquele que eu esperava, então é por aí que eu vou. Ah, mas sofrendo a gente repete? Repete. Quantas vezes a gente se pega perguntando, puxa, mas eu fiz de novo aquilo, por quê? Porque deu o resultado esperado. Se o resultado não significa aquilo que eu espero de bom, mas aquilo que eu espero como sendo algo esperado, mesmo que seja o sofrimento. Aquilo que eu acredito que deva ser, não é assim porque Deus quer, então é assim, acabou. Se acontecer aquilo é porque tem que ser aquilo, acabou. Independente de eu sofrer ou não. E para vencer um hábito, como é que a gente faz? A gente tem que pensar a respeito e tentar entender se aquilo realmente é bom para mim, se aquilo traz alguma coisa de positivo, né? Pois bem, mas como é que essas crenças que nos fazem sofrer tanto, que nos fazem encarar a vida como se fosse pura punição, que mantém a culpa, como é que isso se mantém? Gente, a partir de muita manipulação. Manipulação do quê? Do nosso sentimento de culpa, da nossa certeza que a gente merece ser castigado e do nosso medo que continua norteando a nossa vida. Isso resulta numa dominação das nossas consciências, determinando inclusive os nossos valores, a maneira de pensar, de sentir e principalmente de agir, não só em relação aos outros, mas em relação a nós mesmos. E portanto, nos tornamos zumbis. Sabe aquela série Walking Dead, que a gente vê um monte de zumbi correndo atrás de gente, que eles mordem e viram zumbi também, correndo atrás de gente, que mordem e viram zumbi, e assim sucessivamente? Até que, de repente, acaba todos os seres humanos, virar tudo zumbi, e vão começar a comer, talvez, McDonald's, né? Ou se tornam vegetarianos, né? Enfim, a tendência é evoluir. Mas olha só, por que eu falo zumbi? O que é um zumbi, teoricamente falando? É um adormecido, alguém que simplesmente reage por instinto, pelas necessidades de se alimentar, sem pensar, sem ter valor, somente repetindo. Pois bem, quando nós despertamos a nossa consciência depois de muitas encarnações e começamos a entender que nós não somos nem zumbis, nem animais, nem dinossauros, mas nós somos seres humanos, aliás, seres espirituais, passando por uma experiência humana e evoluindo, aí nós começamos a questionar: para que raio serve a vida? Ou melhor ainda, dentro da doutrina espírita, para que serve a reencarnação? E foi essa pergunta que Kardec fez no Livro dos Espíritos, pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Aí não é minha opinião, né? É o que está escrito lá. A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Ponto. Expiação,
melhoramento progressivo da humanidade. Tem algumas traduções do Livro dos Espíritos que os caras são espertos, eles inventam tudo para enfiar ali no meio. Colocaram, acho que na vírgula, em francês, significa prova. E colocaram prova no meio. Expiação, prova e melhoramento. Eu fui pegar o texto francês original da primeira e segunda e definitiva versão do Livro dos Espíritos, não tem prova. Está lá, expiação e melhoramento. Mas mesmo que a gente quisesse enfiar a prova como sendo uma justificativa para a encarnação, o que é a prova? A prova é um instrumento pedagógico de avaliação do que você aprendeu. A prova não é para o professor, a prova é para o aluno, para ele saber a que nível ele se encontra daquele conhecimento que foi passado. A expiação, aí vem o pessoal danado por um chicotinho, danado por ficar de joelho, né? Sofrendo e justificando, a vida é um vale de lágrimas, né? Expiação, do latim, significa expiare, vem da expressão expiare, significa ajustar, acertar, aquilo que não está ajustado, aquilo que não está acertado. Não tem punição aí. Expiação é acertar, é esse o sentido da palavra. Da onde é que tiraram a ideia que expiação é para pagar alguma conta? Deve ser um ex-funcionário reencarnado do SPC, né? Que se fez palestrante e convenceu o pessoal, que está com o nome sujo no Serasa espiritual. Mas não é. E olha só que coisa interessante. Kardec, para arrematar, ele sempre colocou assim a fé, e em todos os livros da obra, da obra básica, inclusive na Revista Espírita, se a gente for ver, muito se fala sobre a fé. Mas tem duas coisas que eu gostaria de trazer para vocês aqui. A primeira frase: fé inabalável só é a que pode encarar a razão. Esse atributo do ser humano que conquistou depois de milênios, razão, o pensar. Encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, em qualquer situação. E mais adiante, Kardec fala uma que eu acho que é melhor ainda. A fé necessita de uma base. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. A perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário compreender. Não adianta acreditar no que o palestrante fala, o que o livro escreve, o que o guia espiritual falou, o que deixaram escrito. Eu tenho que compreender. E a compreensão é uma conquista que eu vou desenvolvendo a minha capacidade de compreensão com o passar do tempo, sem pressa, né? Já teve um cara que falou antes de Kardec, né, um bom tempo antes, o seguinte, né, que a questão é simples, que é uma questão de conhecer a verdade. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem foi que disse isso? Né? JC. Mas é o Júnior, né? Filho de Deus. Então, JC, Jesus Cristo, em João capítulo 8, versículo 32. E agora, eu deixaria as minhas modestas penúltimas palavras. Eu nunca deixo minhas últimas, porque se eu falar as últimas, alguém leva a sério, eu saio de cena, né? Então, a penúltimas palavras. Na medida em que nós somos livres, o que significa ser livre? Ser livre do quê? Das pessoas? Do mundo? Não. Ser livre significa ser livre da culpa, do medo, da punição. Aí sim, aí eu me reconheço como filho de Deus e passo a viver. Obrigado.